Bom, esse é um momento muito especial dentro do culto da manhã. É um momento que a gente vai chamar as crianças para virem aqui à frente. Nós temos uma música muito especial para as crianças. Cadê as crianças da igreja? Estou vendo uma fora, irmão. Você está na porta. Chama essa criança para vir aqui, para ver a história aqui para a gente e com a gente aqui. Isso. Eu vou pedir um favor aos irmãos aqui, ó. Vou pedir para as crianças ficarem nesse banco aqui, ó. Vai ficar melhor para a gente aqui, ó. Isso, pode vir aqui no banco. Tá faltando criança aqui, tá faltando criança aqui. Tá chegando. Pode vir aqui à frente. Olha pode ocupar só, o coisa banco linda. aqui. Isso. Olha aí, ó. Aqui, ó, senta do lado de cá, ó. Esse aqui, ó, senta do lado de cá. Isso, aí, ó. Tá Tem espaço chegando, para vocês aí. Ó, tá chegando, olha. Estão chegando. Tem uma de vermelho lá atrás que não quer vir. Vem cá, vem. Não quer vir? Então tá. Não quer? Ah, que pena. Puxa vida. Chegaram? Todas aí? Fala assim, presente. Presente. Crianças, olha só. Hoje nós vamos cantar uma história. Quantos gostam de animais? Animais. Ó, você gosta de animal? Você gosta de animal? Gosta de animalzinho? Qual animalzinho que você gosta? Pato. Pato? Você gosta do pato? Gosta do cachorrinho? E quem gosta de outro animal aí? Eu gosto do leão. O leão. Como é que faz o leão aí, Flávio? Ixi, eu gosto do leão, Então, quem sabe me dizer em que dia da semana Deus criou os animais? Foi no 4º dia? Foi no 5º dia? Foi no 6º dia, né? Que ele criou primeiro os animais, depois ele criou quem? Nós aqui, né? Os homens, depois ele criou a mulher, né? Os outros animais. Brincadeirinha. Deus criou os animais no 6º dia e povoou a terra de animais, né? E nós vamos cantar uma história que fala desses animais. E só que eu vou precisar da ajuda de vocês e da igreja também. No final dessa música, a gente vai cantar sobre as criancinhas de Jesus também, que elas gostam de fazer o quê? Elas gostam de orar. Assim como o patinho faz o quen, o cachorrinho faz o uau, as crianças gostam de orar. Então, quando o grupo cantar assim, ó, elas dizem, vocês vão falar amém, e nós vamos repetir, elas dizem amém, elas dizem amém, amém, certo? Elas dizem amém, elas dizem amém, elas dizem amém, amém, ok? E a igreja vai ajudar também. Na hora certinha, vocês vão fazer igual as crianças, amém, amém. Presta atenção na música. Fala, Jimenez. Esse grupo aqui é meio maluco, né? Ele vem para a igreja e traz um zoológico junto. Né? Olha só, presta atenção na música, hein? Essa história que vamos contar pra vocês, elas falam dos animais, que Deus cuida deles como cuida de nós, isso alegra e satisfaz. Tchuru, 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 tchuru. Eu conheço um patinho, ele é meu amigo, ele gosta de nadar na lagoa. Eu conheço um patinho, ele é meu amigo, ele gosta de nadar na lagoa. Ele faz ele faz ele faz ele faz ele faz ele faz churu churu churu. Eu conheço um gatinho, ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Eu conheço um gatinho, ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Ele faz ele faz ele faz ele faz ele faz ele faz churu churu churu. Eu conheço um cachorrinho, ele é meu amigo, ele gosta de correr no quintal. Eu conheço um cachorrinho, ele é meu amigo,
ele gosta de correr no quintal. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Churu, churu, churu. Eu conheço um grandão e o nome dele é seu boi. Ele gosta de comer capim. Eu conheço um grandão e o nome dele é seu boi. Ele gosta de comer capim. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Agora é vocês, hein? Olha o que a gente treinou no início, hein? As crianças estão falando que amém. Olha lá, ó. Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Elas dizem amém, elas dizem amém, elas dizem amém, amém. Elas dizem amém, elas dizem amém, elas dizem amém, amém. E agora todos juntos vão cantar com os animais. Muito bem. Muito obrigado. Gostaram? Gostaram? Valeu. Pode sentar nos seus lugarzinhos agora, perto do papai e da mamãe. Muito obrigado. Provai e vede. História de hoje, gol de esperança. Fábio Martins, toma distância. Mais uma vez a gente quer estender as nossas cordiais boas-vindas a todos. Rapidamente, para a gente não perder tempo, apresentar o Ministério Renascer, que está aqui à frente, que aceitou o convite da Igreja do São José, está aqui para trazer uma mensagem de esperança aos corações. Bom, o Ministério Renascer é composto por 8 componentes, mas só tem 7 aqui, né? É verdade, porque um componente hoje não pôde vir, é o Lícius, ele canta a voz de primeiro tenor, junto com o meu amigo aqui. O filhinho dele está um pouco adoentado, está à base de antibióticos nessa semana, então ele ficou em casa cuidando do filhinho, junto com a esposa, mas com certeza está com o pensamento ligado a nós aqui. Vou começar lá na pontinha lá, nosso amigo ali vai se apresentar, dizer a voz que canta e qual é a igreja que frequenta. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu sou Fernando, canto segundo tenor, tento cantar segundo tenor, e eu acho que ainda sou membro lá do IASP, porque quase a gente não vai, fica mais nas igrejas e de vez em quando a gente aparece por lá. Feliz sábado, meu nome é Tiago, tento fazer o segundo tenor também, junto com meu amigo. Acho também que frequenta ali a igreja do Remanso. É raro a gente parar nas nossas igrejas, né? Então, mas é por uma boa causa, né? Ministério aí. Deus possa estar conosco neste momento. Bom dia, meu nome é Flávio, faço o primeiro tenor. Nos acompanhando está aqui a minha esposa, a professora Ana. Nós somos membros do IASP. Como todos os dias, eu nem sei se vão excluir a gente, né? Porque quase a gente nunca está lá. Todo sábado a gente está numa igreja nova e nós temos recebido bênçãos maravilhosas de estar assim em grupos pequenos. É uma maravilha.
Bom dia a todos. Eu canto barítono, juntamente com meu amigo Alexandre. Frequento a igreja do Jardim Adelaide, em Hortolândia. Eu sou Alexandre, como ele já falou, canto a voz de barítono, compartilho com ele aqui, e frequento a igreja central de Hortolândia. Bom sábado, eu sou Cleiton, eu também frequento o IASP quando posso ir, e eu canto junto com meu amigo que vai se apresentar agora. Canta o quê? Você não falou a sua voz? Mas não deu para perceber? É primeiro tenor. Não sei, tem gente que não conhece quarteto, não sabe, né? Primeiro tenor, esse canta primeiro tenor. Bom sábado, igreja. Meu nome é Flávio, segundo Flávio do conjunto. Também canto baixo, também frequento, quando dá, a igreja do IASP. Sou membro lá. Prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Rapaz, se não apresentar a esposa, dá problema. Ah, é? E com a minha esposa Jaqueline e minha filhinha Helena. Que Deus seja honrado e glorificado nessa manhã, através das mensagens que iremos ouvir. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim.
sangue verteu, foi por mim. Lá na cruz, lá na cruz, meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Jesus está chamando, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando, olha para a cruz. Foi por ti, foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu, foi por ti. Me sinto fraco e abatido, as trevas me cercam, não posso lutar. Sigo confiante e tenho a certeza que estou decidido viver para o Rei. Estou decidido viver para o grande Rei, mesmo que o mal me vier assolar e nada no mundo poderá destruir-me. Estou decidido viver para o Rei. Temos vitória ao lado de Cristo, com Ele à frente iremos vencer. Mas quando eu desanimar, eu quero em Deus confiar e estar decidido viver para o Rei. Estou decidido viver para o grande Rei, mesmo que o mal me vier assolar e nada no mundo
sem forças lutar, eu erguerei minha voz e direi, sim, eu direi, estou decidido viver para o grande rei, mesmo que o mal me vier assolar e nada no mundo poderá destruir-me. Estou decidido, estou decidido, estou decidido viver para o Rei. Vou viver para o Rei. Doce é a voz de Deus, perfeita é a voz de Deus. Abra o seu coração, pois Deus quer falar. É a voz de Deus. Quão suave é a voz de Deus, solene é a voz de Deus, quando em trevas estou, conforto me traz. É a voz de Deus. Mesmo que esteja muito longe, posso ouvir sua voz a me chamar. Vem a mim, vem a mim, e tereis o perdão, perdão. Quão doce é a voz de Deus, perfeita é a voz de Deus. Abra o seu coração, pois Deus quer falar. É a voz de Deus, é a
Pegue a voz de Deus nas suas mãos. Abra em São João, capítulo 3. Ministério Renascer acabou de cantar que a voz de Deus fala mansamente no nosso coração, e a voz de Deus, ela é sublime aos nossos ouvidos, dá entendimento e nos fortalece o coração. São João 3, verso 16, é um verso muito conhecido, mas antes que leiamos, vamos fazer uma nova prece. Senhor nosso Deus, a Tua voz, a Tua palavra está aberta, fale ao nosso coração, Pai. Necessitamos ouvir a Tua voz, porque hoje é o dia oportuno para isso, um dia que o Senhor separou-nos para poder Te adorar e o Senhor falar mais profundamente no nosso viver. Portanto, Pai querido, abençoe cada coração que está, ó Deus, participando dessa pequena prece. Venha nesse momento compreender o que Tu tens a dizer a nós. Peço a Deus, por favor, que aquilo que eu não consegui transmitir, o Seu Santo e Bom Espírito o faça. Mas o importante é que ninguém, Senhor, saia daqui sem ter tido um encontro especial com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. São João 3, verso 16, muito conhecido. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Amém? Queridos irmãos, eu confesso que diante da minha pequenez como ser humano, insensato que somos, eu não conseguia compreender muito bem esse verso. É um verso que me chama a atenção, porque dentre as muitas coisas, muitas mensagens fabulosas que a Bíblia nos traz, esse é o verso que me chama a atenção demais, porque nem João conseguiu compreender. João, ao escrever esse verso, ele não tinha palavras para mensurar o que ele tinha sentido por Deus, por Jesus. E aí vocês percebem que ele diz assim, olha, que Deus amou o mundo de tal. Só que ele não conseguiu mensurar que tal é esse. Então ele colocou, olha, amou tanto, de tal, que deu o seu próprio Filho para morrer, e a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É um verso fantástico, profundo demais, não é? Queridos, a preposição per, P-E-R, per, que resulta algumas palavras, dá o resultado de algumas palavras, por exemplo, permanecer. Tem o per na frente, é uma preposição que vem num conjunto na palavra, que forma esse sinônimo. Por exemplo, perfeito, né? Perfeito, perfazer. Tudo isso indica e exprime uma noção de acabamento, ou seja, de finalização. Perceberam? Ó, perfeição. Ou seja, não tem como mais fazer algo para se tornar mais do que perfeito. Então, a preposição per vem em algumas palavras para conotar o seguinte, olha, acabou, não tem mais. Deu para entender?
Você sabe que em química, os químicos, eles chegaram à conclusão, e tem algumas palavras também que começam com per. De acordo com a química, é uma proporção máxima do elemento que compõe átomos e oxigênio, as células em si que compõem, né? Então, por exemplo, a palavra daquela substância química que chama perclorato, é uma substância química que não tem mais o que fazer com ela, ela está no limite. A água, por exemplo, ela é composta, vamos aqui reviver aqui o nosso tempo de colégio. Quantos átomos de hidrogênio tem a água? 2, muito bem, o pessoal está afiado. E tem um átomo de que mesmo? Oxigênio. Então, forma aquela palavrinha lá, aquela sigla H2O. Não é? Agora, pede para um químico, irmãos, fazer o seguinte. Ele vem lá, eu não conheço qual é a técnica, né? Nem sei se existe a técnica, mas é um exemplo aqui. Pede para um químico pegar a água e colocar mais um átomo de qualquer substância, ou seja, o hidrogênio ou o oxigênio dentro da água. O que vai acontecer? Ela vai colapsar, ela vai deixar de ser água. Por quê? Porque a composição da água que Deus fez está no limite, assim como o perclorato está no limite. João, ao descrever o verso 16 do capítulo 3, ele foi ao limite do entendimento dele como humano, para tentar exprimir o amor de Deus. Ele não conseguiu, como eu falei no início. Então ele falou assim, de tal maneira. Em Gênesis 1, verso 26, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, nós estamos com o horário avançado. Lemos assim: também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Havia, queridos, entre Deus, Criador, e o homem, criatura, um laço de comunhão, de fusão, de composição química. Sabia que quando eu e você fomos criados, nós ficamos ali, deixa eu usar um termo aqui para a gente entender, fundidos. O que é fundidos? Quem é na parte de mecânica aqui sabe. É estar ali fazendo parte, mesmo que seja uma matéria diferente. Não é? Deus, quando nos criou, Ele nos formou para termos comunhão com Ele. E o que é comunhão? Comunhão é o efeito de comungar, estar em comum acordo, realizar ou desenvolver algumas coisas em conjunto, ou seja, harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Esse foi o propósito de Deus, de criar eu e você. Mas, como nós sabemos, a entrada do pecado resultou no rompimento dessa comunhão que havia entre o homem e Deus, e criou-se um grande abismo, né? E lá em Isaías 59, verso 1 e 2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Olha como que é terrível o pecado, irmãos. Isso entrou no mundo perfeito a qual Deus havia criado. Mas o que é pecado segundo a Bíblia? São João 1, verso 3. Aliás, 1 João 3, verso 4 diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride. Então, somente então, o pecado é o que mesmo? É a transgressão da lei. Mas o que a lei diz? Agora,
tente linkar o que eu estou dizendo, irmãos. Primeiro nós falamos que Deus nos criou para ter ou seja, uma conexão. Agora a lei vem e faz o quê? Nos reconecta. Porque a lei diz, amar a Deus sobre... Foi um resumo que Jesus Cristo fez dos 10 mandamentos. E o outro ponto maior da lei era o que mesmo? O próximo como? A ti mesmo. Bem, se somos todos pecadores, isso é resultado das ações contrárias às leis divinas, que foram deixadas de lado, e as leis para que pudéssemos expressar o amor de Deus para conosco. Não só para com Deus, o nosso Criador, mas também para com o nosso próximo. É interessante que o grupo cantou aqui uma música, foi por mim, foi por você, foi por nós, e aí projetaram uma cruz aqui. Eu fico assim, estupefato. Eu gosto dessa palavra. Uma vez eu ouvi um pregador pregando, falando, e falou estupefato, explicou que era estupefato, né? Não tem explicação, você fica assim, maravilhado com algumas coisas que Deus faz e fez e fará por nós. Uma delas é a impressão que a gente tem de que Deus não está muito assim participando das coisas conosco aqui, Ele não interage conosco. Mas é interessante que até o instrumento que cravou Jesus e morreu na cruz faz sentido. Poderia ser um outro instrumento de tortura, mas que Roma usava, né? Mas usaram a cruz, que significa uma ligação. A base da cruz significa uma ligação na vertical para com Deus, e os braços abertos da cruz significam um relacionamento horizontal com o ser humano. E se você pega os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, você vai perceber que 4 mandamentos estão voltados para a vertical e 6 mandamentos voltados para a horizontal. Tem mais preocupação. Eu não sei se poderia usar esse termo, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não sei se Deus se preocupa, não sei. Mas vamos usar. Mas Deus se preocupa com tanto o nosso relacionamento aqui, que Ele colocou 6 mandamentos, e só 4 para Ele, relacionado a Ele. A cruz então mostra para nós relacionamento na vertical para com Deus e relacionamento na horizontal com o nosso próximo. Foi isso que aconteceu no Éden, irmãos, quando o pecado entrou. Um desligamento por completo, tanto na horizontal quanto na vertical. É o resultado do pecado. Mas perceba, irmãos, que onde é que eu quero chegar? Se nós estamos falando a respeito de separação, daquela comunhão que havia entre Deus e o ser humano, Deus e a sua criatura, o pecado ele faz algo terrível na nossa vida. E é interessante que vocês afirmaram para comigo, e realmente é isso que a Bíblia diz, que pecado é o quê? Transgressão da lei, está certo. Mas o que a lei diz? Não adulterarás, por exemplo. A lei não diz isso? Está relacionada a quê? Ao relacionamento com a minha horizontal, com o meu próximo. E eu pergunto para vocês, irmãos, alguém adultera sozinho? Alguém diz falsos testemunhos dele próprio? Só se for louco, né? Alguém rouba a si mesmo? Alguém adora um outro Deus que não tenha a oportunidade de outra coisa para ser adorado? Percebe que pecado está relacionado ao que sai de mim com relação aos outros. Quando eu peco, é porque eu estou afetando o outro. Porque quando eu adultero,
eu estou afetando o outro, não é só eu. E Jesus veio morrer na cruz por quem? Por nós. Mas quando eu analiso com essa ótica, eu começo a perceber que Jesus morreu por aquela pessoa a qual eu cometo pecado. Eu roubo alguém, por exemplo, eu estou afetando aquela pessoa pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Olha o perigo, irmãos, que é o pecado. É muito mais profundo do que a gente pensa. Então, quando João, ele escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entendeu isso. Puxa vida, Senhor, nós somos os miseráveis. João era. Ele era um discípulo do trovão. Um homem impetuoso. Aliás, um rapaz, né? Porque era jovenzito, né? Tinha 17, 18 anos, quando ele conheceu Jesus. Então perceba que o pecado, irmãos, são os resultados de nossas atitudes e ações que diz respeito a nós principalmente, pelas pessoas, ou seja, meu próximo, e também para com Deus, quando adoramos qualquer outra coisa que não for o louvor devido a Ele e tão somente a Ele. Lembre-se que o pecado, ele só se materializa, ele só se concretiza na minha vida quando minhas intenções e ações vêm a afetar os outros. Pararam para pensar nisso? A pergunta que eu faço aqui para a igreja nesta manhã, afinal, dando um exemplo de pecado, quando é que um pecado é consumado? Na intenção ou na prática? E agora? O que diz a Bíblia? Olha que fantástico, irmãos. Lá em Mateus 5, verso 27 e 28. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Isso é voz de Cristo. É a palavra de Cristo saindo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já o quê? Já adulterou com ela. Então eu pergunto de novo: quando é consumado um pecado? Na intenção ou na prática? Vamos lá, igreja, vai lá. Quem acha que é na intenção? Muito bem. Quem, baixa a mão. Quem acha que é na prática? Está meio dividido. Uns nem levantou a mão, não sei nem se é porque eles talvez não estejam aqui. Tudo bem, não tem problema. Mas vamos entender isso. Irmãos, em ambos os momentos. Coloca isso na sua cabeça, em ambos os momentos. Segundo os versos que lemos, 27 e 28 do capítulo 5 de Mateus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Estou dando um exemplo do adultério, tá? Mas coloque qualquer outra condição aí, seja dos mandamentos que Deus deixou, né? Então, aqui diz que se eu intencionar com a mulher, com a minha mente impura que é, né? O que fala lá em Jeremias? Coração impuro, nem eu conheço. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. A resposta é em ambos os momentos, irmão. Sabe por quê? Na intenção, você pode não pecar contra o seu próximo, mas você pecou contra? Na intenção, você pecou contra Deus. No ato, você pecou contra o seu próximo. Então, qual é a solução que Deus encontrou, irmãos? Para resgatar você e eu desse dilema. Porque é um dilema. A nossa vida é um dilema. Ainda bem que Deus tomou a providência de vir nos resgatar. Esse dilema, irmãos, ele foi a solução que Deus encontrou foi o perdão. E nós vamos entender por quê. O verso que nós lemos no início, São João 3, verso 16, expressa acima de tudo a atitude de um Deus que, em certo sentido,
Em certo sentido, não me interprete mal, o nosso amigo que é pastor, ou está fazendo teologia, em certo sentido também colapsou. Conforme a água colapsa, se você colocar mais um elemento dentro dela que não for o H2O. A natureza de Deus é tão perfeita, irmãos, que para tomar a iniciativa de vir aqui e se tornar homem, precisou um colapso. Na estrutura de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus tomou a atitude que nem o universo até hoje compreendeu. Ele colapsou. Um Deus que, no estalar dos seus dedos, cria do nada a matéria, agora ele se torna um ser humano igual a você e a mim. Pararam para pensar nisso? E por que que Deus tomou essa iniciativa? Porque Ele tinha o limite máximo, o grau máximo do amor. Por isso que São João diz que Deus não tem amor, Ele é amor. Então, quando eu ouço a palavra perdão, você se lembre da preposição que vem na frente, que significa limite máximo. O sacrifício de Jesus na cruz, Jesus vindo aqui morrer por nós, em certo sentido, desculpa a redundância, foi um colapso da autoridade divina e se tornou homem para poder entender o quanto Ele te ama e te perdoou. Então, o resultado para corrigir todo esse dilema da nossa vida, queridos, está nessa palavrinha chamada perdão. A Bíblia diz, lá em Mateus 6, verso 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha só o raciocínio, irmãos, de Deus, falando para nós essa manhã, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Percebam? Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai o fará. Ou, em outras traduções, perdoará as suas ofensas. Então, percebam que a comunhão que Deus havia tido quando criou o ser humano é tão junto, tão colado, que foi necessário o a essência, o resultado de um amor ao extremo, para salvar eu e você. O Senhor nos diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Veja que Ele leva a situação, Ele apaga as transgressões minhas por amor a Ele próprio, para defender o seu caráter, como foi dito na lição da escola sabatina. Isaías 43, verso 25, nós lemos. Isaías 44, verso 22 diz também: desfaço as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados, como a nuvem, torna-te a mim, porque eu te remi. Uma decisão no limite, irmãos. Porque eu fico pensando assim, o que Deus poderia fazer mais na condição do ser humano? Não tinha outra coisa. É o seu caráter exposto no máximo, apresentado por um universo inteiro, para nos salvar. Isaías 55, verso 7 diz: deixa o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Miqueias 7, verso 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? E último verso. Aqui está realmente a tua participação, a minha participação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos
perdoar. Todos os nossos pecados. Agora, o que mais me chama a atenção é o final do verso. E nos purificar de toda injustiça. Ouça um amém? Percebe, irmãos, que agora conseguimos entender São João 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a preposição per é o amor em grau máximo, que se chama perdão. Amor perpétuo. E nós sabemos que o mundo está doente, né, irmãos? Por falta de amor. Nós sabemos que o mundo está doente porque grande parte das nossas enfermidades, as patologias que nós temos, brota na mente. Então nós estamos vivendo um momento, um dilema grande de enfermidade da alma, por falta de perdão. Às vezes, muitas pessoas, mas Gimenez, você está equivocado. Ninguém fez nada para mim que eu preciso de perdoar. Ou eu não fiz nada que eu preciso pedir perdão. Mal sabe esse elemento, essa pessoa, que ela não se perdoa nem a si mesma. E carrega no seu ser feridas que estão abertas desde quando teve um trauma, por conta de influência de um próximo. Perceba o que é o perdão, irmãos? Comunhão entre Deus nos faz sarar essas feridas, porque Ele nos ensina a perdoar. Então não saia daqui sem ter essa certeza de que Deus é perdoador. E que você, para receber o perdão de Deus, é necessário que você exercite o dom do perdão. A raça humana estaria, Deus, em bons patamares, seja ele financeiro, seja ele econômico, se nós tivéssemos a convicção de quanto eu devo amar o meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O dia que nós conseguirmos viver esse verso, irmãos, na nossa vida, estaremos, Fernando, creio eu, preparados para uma transformação, um verdadeiro reavivamento. A Bíblia diz que no início da igreja cristã, para que fosse derramado o poder do Espírito Santo, foi necessário eles se reunirem num lugar escondido, porque eles estavam com medo da perseguição. E ali eles, unânimes, diz, segundo Atos, estavam em oração, de joelhos, clamando a Deus: Senhor, perdoa-nos, porque nós não sabemos lidar com ninguém, nós somos feras feridas. Nos ensine, Senhor, a amar o meu irmão. Eu fico imaginando Pedro chegando para Mateus, ele odiava Mateus. Mateus, acho que foi uma pedra no sapato de Pedro, porque cobrava os impostos. Quando ele pescava um pouquinho mais, ele já pensava em Mateus: já vem o cara me cobrar os impostos. E aquilo foi brotando no coração de Pedro, e Pedro agora chega na conclusão a seguinte maneira: quando ele olhou para a cruz, ele falou assim: Senhor, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Ele entendeu que a mensagem de Deus veio um perdão do céu na vertical, e agora ele precisava exercitar o dom do perdão que ele recebeu de Deus na horizontal.
perdão. Amor ao extremo. Trabalhe na sua vida o exercício do perdão. E você vai ser curado de muitas enfermidades na alma. O grupo vai cantar a última música. E ao Ministério Renascer cantar a última música, pode vir ao Ministério. Você faça um exame de consciência. Faça um exame, um autoexame. Analise. Quem sabe você tem uma ferida aberta no seu peito, no seu coração que parece que não sara nunca. Parece que todo momento alguém vai lá e toca o dedo ali. Porque é assim que funciona. Quando eu estou com o dedo machucado, cadê o dedo? Quando eu estou com o dedo quebrado, irmãos, a gente só bate o dedo quebrado, né? Não é assim? Mas não é porque só bate o dedo quebrado, é porque lá está sensível. E Deus conhece onde você está sensível. Deus sabe onde está a ferida da sua alma. Eu não sei dizer, eu não te conheço. E Deus está dizendo para você, filho, eu te perdoo. Então se perdoe aí, filho. Porque ninguém é capaz de perdoar, irmão, se não tiver o sentimento de perdão dentro dele. Muitas vezes eu preciso pedir perdão para mim mesmo, porque eu afeto as outras pessoas e ofendo Deus com as minhas atitudes. E Deus quer curar eu e você nessa manhã. Não importa o tamanho da ferida, coloque-se diante de Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, irmãos. Se tem um poder para curar a alma, é você reconhecer que a cruz te restaura por completo. Porque o amor que foi empregado na cruz, ele foi completo. Ao você ouvir a música, faça um voto de reconsagração a Deus, e assim o seu coração se sentirá aliviado por Cristo Jesus. Jesus convida o pecador em aflição. Seu grande amor transforma a vida, renova o ser e traz perdão. Não deixes de ouvir a sua voz, que fala sempre ao coração. Entregue a Cristo a sua vida, e sua paz irás gozar. Hoje Cristo quer dar perdão e vitória a todo aquele que nele confiar. Não deixes passar essa tão grande chance. Entregue a Cristo tua vida, Deus ser.
seu doce amor te convida. Ó, venha a mim, achará descanso, paz e alegria, vida eterna e salvação. Hoje Cristo quer dar perdão e vitória a todo aquele que nele confiar. Não deixes passar essa tão grande chance. Entregue a Cristo tua vida, teu ser. Não deixes passar essa tão grande chance. Entregue a Cristo, entregue a Cristo, entregue a Cristo. Tua vida, teu ser. Maravilhoso Deus, hoje através da Tua palavra nós reconhecemos quão grande amor o Senhor exprimiu na cruz. Era um verso que muitas vezes passávamos por alto, sem reconhecer a profundidade disso. E eu consagro esta igreja em Teus braços, Senhor. Que eles recebam o poder do Espírito Santo e a cada um aqui, ó Deus, que está orando comigo nesta manhã. Assim como o Ministério Renascer acabou de cantar, entrega a tua vida, o teu ser. Assim como o Senhor entregou por completo a Cristo Jesus, vindo aqui morrer por nós, que nós possamos fazer uma entrega por completo ao Senhor. E que a realidade do perdão em a minha vida seja não seja somente um conto de fadas, mas seja uma realidade de transformação. Se tem alguém, ó Pai querido, que tem uma ferida, que muitas vezes nem se perdoa por si mesmo, que ela possa ter reconhecido hoje, nesta manhã, através da Tua palavra, o quanto o amor do Senhor abrangiu a profundidade do pecado da raça humana, que é impossível não ser curado qualquer enfermidade da alma. Que verdadeiramente, ó Deus, a gente venha fazer uma entrega por completo ao Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus Criador, onipotente, onisciente, onipresente. Então, Pai querido, por favor, não permita que ninguém saia desta manhã aqui, dessa igreja, sem ter tido a certeza que teve um encontro com o Senhor. Que essa mensagem não tenha sido mais um culto, ó Deus, mais uma mensagem pregada, mas ela tenha sido de um poder eficaz para a eternidade. Despeça-nos, ó Deus, nos seus cuidados. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Conduza, ó Deus, a essa igreja, que ela continue sendo luz aqui, Senhor. E que assim, ó Deus, possamos apressar o Teu retorno. São bênçãos que Te pedimos, pelos méritos de Cristo Jesus, que nos mostrou o amor em grau máximo. Amém.